O grande colunista do UOL e apresentador da Band, Reinaldo Azevedo, fez uma crítica correta aí ao The New York Times por conta do STF e do Alexandre de Moraes. Mas o que o The New York Times está querendo falar sobre o STF, sobre Alexandre de Moraes e qual foi a crítica do Reinaldo Azevedo? A gente vai conversar com o Pedro Zambarda para trazer essa análise completa para você agora no Plantão. Vamos lá. Vou chamar o Pedro Zambarda aqui na tela, ó, @PedroSólidos é o arroba do Pedro para você seguir ele em todas as redes sociais e o meu @lu.junior para você nos seguir aí. Vamos lá, Pedro. Tio Rei criticando o The New York Times. Tio Rei criticando o New York Times. Não esquecendo, gente, se inscrevam lá no Drops de Jogos, meu canal de games. Agradecer a galera do Meteoro que tem me acompanhado por lá. Se passar 10 mil, eu me visto de Yoshi. Mas o lance é o seguinte, Lúcio, o Reinaldo Azevedo, eu não escondo pra ninguém, tá sendo uma bússola muito interessante para entender os bastidores do Supremo Tribunal Federal, né? Ele tem uma fonte ali bastante privilegiada, uma proximidade que não é nem um pouco constrangedora, mas importante para entender essas movimentações, que é com o ministro Gilmar Mendes. E ele tem sido o maior defensor de penas pesadas para todo mundo envolvido na tentativa de golpe do 8 de janeiro, dos bagrinhos até o Bolsonaro. Ele acredita que o Bolsonaro vai ser condenado, nós temos falado a respeito disso em cortes recentes. E ele fez uma crítica a um ótimo jornalista, aliás. Ele criticou o Jack Nickas, que é o chefe da edição brasileira do New York Times aqui, que fez uma reportagem. O New York Times é um jornal, uma bíblia liberal americana, é um jornal que defende o status quo, é um jornal que, apesar de ter uma excelente equipe jornalística, já cometeu vários erros factuais nas suas apurações. Eu quero lembrar de um só: o New York Times defendeu editorialmente e nas reportagens que existiam armas de destruição em massa nas guerras do Oriente Médio que o senhor George W. Bush empreendeu. Não existiam essas armas e o New York Times levou anos para se retificar dessas informações, porque abraçava tudo o que o establishment americano colocava e empurrou isso para frente. Esse texto do Jack Nickas nada mais é do que tem uma parte do grupo democrata que adorou o Lula ser eleito presidente aqui do Brasil, mas, obviamente, tem instituições americanas ligadas com a extrema-direita brasileira. E então eles começam a questionar também o papel do Supremo Tribunal Federal como o freio de arrumação da democracia brasileira. E aí tem esse texto aqui da Band, que resume um pouco dos argumentos do Reinaldo e diz aqui, né? Reinaldo Azevedo diz o seguinte: New York Times enxerga o Supremo Tribunal Federal ameaçando o Brasil, enquanto Trump chama a invasão do Capitólio, o golpe lá nos Estados Unidos que foi copiado pelo Bolsonaro, de ato de amor. O âncora do programa O É da Coisa, Reinaldo Azevedo, comenta um texto publicado pelo jornal americano New York Times que questiona se o Supremo Tribunal Federal está salvando ou ameaçando a democracia brasileira. Lúcio, eu sou repórter há algum tempo, e quando você faz um texto em que o título é uma pergunta, você tem que estar muito certo de fazer aquela pergunta, cara, porque senão você pode acabar caindo numa pegadinha de ficar dando voz para maluco. Ou você afirma uma coisa, ou você faz uma pergunta muito bem feita. E assim, esse negócio de questionar o Supremo, depois do Bolsonaro ter feito N minutas golpistas, depois da gente ter suspeitas de financiamento internacional, essa viagem muito mal explicada dele para os Estados Unidos, essa reunião com embaixadores, envolvimento da campanha do Milei com o Eduardo Bolsonaro. Os caras queriam fechar o regime. Um jornal americano fica tentando duvidar da Suprema Corte depois que o Moraes brigou com Elon Musk. Isso tudo é muito estranho. O que diz o Reinaldão? Reinaldo Azevedo comenta um texto publicado pelo jornal New York Times que questiona o Supremo Tribunal Federal se está salvando ou ameaçando a democracia brasileira. Para o apresentador, o título, como eu falei para vocês, é um erro. Sinal de que o autor está confuso. Ou está confuso, ou está querendo dizer alguma coisa que ele não banca. Para ele, há um erro lógico no questionamento, já que, se o Supremo Tribunal Federal salva a democracia, não há como ameaçá-la. O texto afirma que o Supremo
expandiu os próprios poderes para salvar a democracia? Reinaldo responde: não expandiu coisa nenhuma. E vamos ser claros aqui, gente. O Supremo errou quando apoiou aquela aberração chamada Operação Lava Jato. O Supremo agiu agora corretamente na defesa do próprio Supremo, ou seja, não foi uma defesa da democracia, mas é uma defesa quase egocêntrica da própria instituição. E defendeu os preceitos constitucionais. Se o Lula ganhou a eleição não pode ser questionada. Não pode ser questionada. O Alexandre pode decidir de ofício, sim, para defender a corte e para defender os princípios constitucionais. Isso é coisa de analista michuruca. O inquérito 4781 é constitucional e ponto. Afirma para dizer que nem sempre são os neofascistas os responsáveis por ameaçar a democracia. Às vezes os neoliberais... Isso é muito louco de ler, né? Porque o Reinaldo já foi o maior defensor do neoliberalismo. Às vezes os neoliberais, com sua tolice, também colaboram com isso, pontuou o Reinaldão. No dia em que essa matéria foi publicada no New York Times, Donald Trump disse que a invasão do Capitólio, que resultou na morte de 5 pessoas, foi um ato de amor. O apresentador encerra o comentário com um recado ao jornalista que assina o texto. Aqui, o judiciário impediu que um golpista se candidatasse à presidência da República. No seu país, o golpista pode ganhar a eleição. O Brasil hoje está mais equipado para defender a sua democracia do que os Estados Unidos. Não é só o Reinaldo Azevedo que fala isso, não, tá, gente? O Cacai fala isso, o Pedro Serrano, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil e um dos primeiros a criticar a Lava Jato, dizem isso. E vou dizer mais, é ruim essa crítica vir ao Supremo do New York Times, porque o Jack Nickas, que é o autor desse texto, é autor da excelente reportagem que nós vimos do Bolsonaro quando ele tentou se esconder na embaixada da Hungria, que poderia ter provocado a prisão dele agora. Aqueles vazamentos das imagens aéreas, isso foi tudo passado por New York Times, foi uma repercussão nacional. Então, gente, é bom ficar de olho no New York Times para a gente não ficar levando rasteira dessa imprensa norte-americana. E vamos ouvir o próprio tio Rei falando sobre isso, Lúcio, porque como a gente pode mostrar o Instagram dele, resolvi... Vocês não precisam confiar em mim, vocês podem ouvir o próprio Reinaldo e tirar as suas conclusões também. Minhas caras, meus caros, a democracia corre risco no mundo inteiro, né? Já há uma infinidade de livros a respeito, 2 deles tornados clássicos, né? Como as democracias morrem, já falamos aqui do livro muitas vezes, também não é da coisa, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, autores americanos, e Como Salvar a Democracia, também deles, né? Com uma diferença, Como as Democracias Morrem, trata das ameaças à ordem democrática mundo afora. E Como Salvar a Democracia elenca problemas da democracia americana e, na verdade, os autores propõem um modo de salvar a democracia americana. Na edição brasileira deste livro, há sim um texto sobre o Brasil e como o Brasil conseguiu salvar a sua democracia, ou tem conseguido até agora. Por que eu estou falando isso? Na quarta, saiu no New York Times, um jornal que é referência do pensamento liberal, né? Que nos Estados Unidos às vezes é confundido com esquerda, mas não é, né? Mas enfim, é o jornal mais próximo dos democratas, mais arejado. Saiu um longo texto de autoria de Jack Nickas, que trabalha aqui no Brasil para o New York Times, americano que trabalha aqui, falando sobre a atuação do Supremo no Brasil, e o título é uma interrogação. O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? Bom, então já tem um erro de título aí. Porque se é possível fazer essa interrogação lendo o texto, e eu li na íntegra, né? Sinal de que o autor está confuso, está um pouco atrapalhado, né? Inclusive no exercício lógico. Como é que é? O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? Bom, na hipótese, então, de o Supremo ter salvado a democracia, nesse caso ele não pode ameaçá-la. Por quê?
Se Salvado não tivesse, então não haveria como ameaçá-la depois, porque os neofascistas a teriam destruído antes. E teriam destruído o próprio Supremo. E tendo conseguido preservá-la da ação dos neofascistas, então não há ameaça. É elementar. Não é? Sim, ele reconhece a atuação importante do tribunal em preservá-la, né, dos ataques golpistas de Jair Bolsonaro. Então, reconhece que houve sim um papel ali de preservação da ordem democrática, mas chega a dizer que os dois lados estão certos, também aqueles que atacam o Supremo têm lá a sua razão, e aí vem toda aquela catilinária, aquela coisa da extrema-direita sobre liberdade de expressão, e pasmem, até a suspensão da X entrou como uma evidência do que seria uma ameaça à ordem democrática, né? Ele aponta que o Supremo expandiu seus próprios poderes para poder salvar a democracia, para então salvar a democracia. Não expandiu coisa nenhuma, isso é mentira. Isso é coisa de extremista de direita que ficou soprando coisa ao ouvido dele ou de analista michuruca. Não há expansão nenhuma. O inquérito 4781, por exemplo, é constitucional e ponto. Não é? Então, muitas vezes... não são só os neofascistas que ameaçam a democracia. Às vezes os liberais, com a sua tolice, também colaboram para isso, né? Aliás, há passagens no livro sobre a democracia americana que deixam isso evidente. E o Jack Nicholson não deu sorte. No mesmo dia em que a matéria saiu nos Estados Unidos, né, no New York Times, o Trump fez um evento em Miami, junto com os republicanos, né, da sua campanha. E ele disse que a invasão do Capitólio, onde morreram 5 pessoas, foi um ato de amor. Ô Nicas, aqui o judiciário impediu que um golpista se candidatasse ou se candidate à presidência da República. No seu país, o golpista pode ganhar a eleição. O Brasil, hoje, está mais equipado para defender a sua democracia do que os Estados Unidos para se colocar em favor da própria, né? Não obstante, pretende exportar a democracia para o resto do mundo. Não é isso? É isso aí. O que você achou? Aliás, o Lucão do Lucas Silva do chat tá certo. É estadunidense. Inclusive é bom pontuar que o próprio New York Times já se declarou ao lado de Kamala Harris durante a eleição, porque lá é muito comum, né, os jornais se posicionarem Sim. mesmo nas eleições, mas estão com uma ondinha aí pró-Trump nas últimas pesquisas. Então, meu querido, você cuide aí do teu lugar aí, porque tá muito pior, como o Reinaldo Azevedo falou. Aqui o golpista não pode se eleger. Lá Sim. tá quase se elegendo. Então, Exato. Se realmente... Aqui o Lula tá na frente nas pesquisas. Lá o Biden teve que desistir para eles terem alguma chance. Então, ó, a gente cuida daqui, você cuida daí? Pode ser? Pode ser assim? Vamos ter esse acordo aqui entre nós. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Ó, antes de ir embora, deixa eu chamar vocês para darem uma olhada aqui na TV Cringe, que é um novo canal do Meteoro, youtube.com/TV Cringe Brasil. Um canal de vídeo ensaio, react, tudo num design, numa pegada, num layout bem anos 90. A gente fala sobre cultura, arte, história, filosofia e muito mais. E a gente olha muito para o passado do Meteoro nesse canal. Vocês sabem quando tinha uns vídeos mais robustos, uns vídeos mais profundos, mais cabeçudos? A gente está trazendo aqui para a TV Cringe. Então fica aqui o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. Um grande abraço. Até a próxima.